eu dizia que eu era cruzeirense, mas na vitória do Atlético, quinta-feira, eu fiquei igual atleticana. Ah, é? Quase chorei. Então, assim, eu torço pra quem tá ganhando. Ótimo. E Talvez essa seja a decisão mais racional, mas, né, porque você tá sempre bem, né? Você torce pra... acho que é porque eu não ligo muito pra futebol, Sim, sabe? sim, é. Às vezes eu acredito, às vezes eu acredito que eu sou só atleticana, só pra. Atleticana não, cruzeirense, só pra ser contra meu pai. Mas enfim, Isso é um bom acontece. motivo, é um bom motivo, né? Do ponto de vista psicanalítico, né? Mas, e é sempre bom também essas coisas, é, esses, essas escolhas da gente, elas acabam a gente acaba sempre misturando com relações pessoais, então vira uma, né, entendeu? Do ponto de vista psicanalítico, você mistura as coisas, né? E por isso que as coisas ganham essa proporção que elas não deveriam ter, né? Então a gente torce muitas vezes só para implicar com o outro, só para se opor ao outro, né? E é legal isso também, pô. Não é? O que que seria da vida sem a picuinha, não é? A picuinha é que dá graça para as coisas, né? Então, gente, vamos retomar aqui. Eu vou abrir o. Eu gosto sempre de abrir o programa da disciplina para os alunos se situarem, para eles não ficarem perdidos, né? Porque aluno adora ficar perdido, né? É impressionante, né? Ah, eu não sabia, eu esqueci. Então, para a gente. Então, hoje é dia 7 de dezembro, né? Hoje a gente vai discutir o tema da aula turismo e drogas, né? O consumo de drogas legais e ilegais, né? O comportamento dos turistas, né? Em relação ao risco que eles assumem, né? Os turistas buscam de forma ativa associar, né? A experiência de viagem, a experiência turística com o consumo de drogas, né? Isso é no mundo inteiro, né? Na próxima aula, dia 14, vocês vão enviar a síntese da aula, dessa aula expositiva e a síntese dos textos, né? Para a gente aprofundar as dúvidas e pontos que vocês acharem relevante, né? E aí a gente tem um recesso, não é isso? Recesso começa dia 20 de dezembro e vai até o dia 2 de janeiro. Então a gente retoma a nossa aula no dia 4 de janeiro. 4 de janeiro a gente entra na discussão sobre turismo, dark turismo, turismo de sofrimento, ok? Alguém tem alguma dúvida sobre as avaliações, sobre o trabalho intermediário, né? Eu avisei vocês que o trabalho intermediário ele vai ser feito, né? Assim, vocês podem começar a fazê-lo durante o recesso, não é isso? Porque vocês têm que me entregá-lo, tem que entregar até o dia 11 de janeiro, ok? Então, se vocês tiverem dúvidas sobre o trabalho intermediário, vocês podem tirar hoje ou na próxima aula, né? E o trabalho final também. No trabalho final vocês podem começar a escrever e desenvolver as questões antes e me enviar, que eu dou um feedback para vocês, dou um retorno antes da data limite, né? Mas aí está longe, que é só em fevereiro de 2022, ok? Ok. Alguma dúvida sobre as aulas, sobre as avaliações, sobre as datas, né? Nosso Deixa eu abrir aqui então a aula, só um minuto. Hein, gente? Por que esse tema, né? Vocês já tiveram contato com algum texto, alguma discussão sobre esse tema em outra disciplina ao longo do curso? Vocês já leram alguma coisa? Já ouviram alguma discussão, participaram de alguma palestra que debate esse tema? Eu não. Também não. E por que vocês acham que esse tema aparece? Por que ele é relevante? Por que aparece nessa discussão dentro da disciplina, né, de desvio e turismo?
Isso porque que a droga entra dentro daquilo que a gente sempre fala de em certos locais as drogas ilícitas, né, elas são crimes e são vistos com maus olhos por muitas pessoas, mas em outros lugares já tem, entre aspas, uma certa maior liberdade quanto ao uso delas, dependendo da quantidade e dos locais também. Ele é interessante porque existem destinos turísticos que recebem, né? Que recebem um fluxo turístico, um fluxo de turistas, né? E aí tem um perfil, né? São pessoas jovens, muitas vezes do sexo masculino, né? Que assumem um risco maior, né? Na experiência da viagem, na experiência do lazer, né? Das férias. Então, existem destinos muito consolidados, né? Que recebem muitos turistas, né? Na, na Espanha, né? No Mediterrâneo, no Sudeste Asiático. É, é, Agora, na Holanda, claro, né? Em Amsterdã, que é um destino mundialmente conhecido, né? Agora nos Estados Unidos, né? Quando os estados americanos passaram a regulamentar a produção, venda e consumo de maconha, então você tem um fluxo de turistas para esses estados, para conhecer, né? O Colorado, Washington, eu acho que a Califórnia também. Então é interessante entender, né? A motivação dos turistas, né? Entender o mercado, como que o mercado se organiza em torno da oferta de uma substância que ela não é mais ilegal, mas ela pode ser considerado, dependendo do grupo de referência, né, pode ser considerado, o consumo dela pode ser considerado algo desviante, né? Então, ela não é mais crime em alguns estados norte-americanos ou em alguns países como Holanda, como Portugal, como Uruguai, como México, etc. Mas o consumo dessa substância, né, e o comportamento que o turista assume pode ser considerado um comportamento desviante. Então, é importante entender as motivações dos turistas, como que o trade turístico se organiza, né, em função da oferta dessa substância, né, como que as empresas, como que o mercado se organiza e como que as políticas públicas, né, do turismo, elas planejam, né, e quais ações que elas implementam para lidar com esse público, né? E não só de maconha, né, mas também de drogas legalizadas há mais tempo, como o álcool, por exemplo. Né? Então está muito associado, e o consumo de drogas está muito associado também com eventos que atraem turistas. Se a gente for pensar no carnaval, por exemplo. Né? O carnaval é a Sodoma e Gomorra, né? É sexo, é o corpo, né? A exposição do corpo, a festa, a música, o consumo de álcool e de drogas legais e ilegais. Né? Então, está associado com eventos e festas que atraem os turistas, né? Atrai um fluxo muito grande de turistas. Né? Isso, obviamente, tem impacto sobre os turistas, sobre a saúde dos turistas. Né? A gente não pode nunca romantizar o consumo de drogas. O consumo de drogas tem um impacto sobre a saúde do indivíduo e sobre a saúde coletiva. E buscar entender as motivações das pessoas. A gente supõe que são pessoas adultas, né? Que assumem um risco. Isso é importante, né? Que esse atributo, essa característica dessa experiência é que o adulto, uma pessoa adulta, né, uma pessoa consciente, assume um risco. Né, um risco de ter uma experiência que pode ter consequências danosas para ela, né, por causa da interação social, porque às vezes as pessoas bebem, interagem, têm um comportamento agressivo, né, ou entram em conflito. Então a gente pode pensar nisso, por exemplo, em relação ao carnaval, ao assédio, né, e de turistas, né, de mulheres, né, que sofrem assédio, sofrem agressão sexual, etc. Né? Então, a festa, o consumo de drogas, seja legal ou ilegal, pode estar associado com um comportamento que é classificado como crime, né? Que é a agressão sexual, o assédio, etc. Né? E pensar em termos de políticas públicas, o que fazer, né? Como a prefeitura de Belo Horizonte, vamos pensar no carnaval, vamos pensar num exemplo concreto que ocorre aqui em Belo Horizonte, né? Que era um carnaval pequeno, de uma escala, né, de bloco de bairro, né? E agora tem uma escala no último carnaval, em 2020, recebeu 4 milhões de visitantes.
Então, como que a prefeitura, como que a Belotur, a empresa pública, né, a empresa municipal de turismo, né, ou como que a Secretaria de Estado, né, de Turismo, a Secult, como que elas podem planejar essa festa e reduzir, né, o impacto do consumo, né, de álcool, né, e outras drogas, né. Então isso é algo que afeta, pode afetar o trabalho do turismólogo, né, seja trabalhando no mercado, em agência, em hotel, né, seja trabalhando com política pública. Ok? Hein, gente, alguém tem alguma questão, uma pergunta que vocês querem colocar antes da gente avançar no slide? Por exemplo, festa, né? Tem gente que estuda. Vocês já viram alguma banca sobre festa, essas festas de música eletrônica, esses festivais de música eletrônica, né? Como que chama? Chama festa rave? Porque eu sou velho, então eu não vou, então eu não sei. Então, há um consumo de drogas, né, nessas festas, né? Então, são festas que atraem um público jovem, que atraem turistas, né? E é um consumo de drogas legais, né? Há muita droga sintética nesses festivais, né? Então, é interessante entender como que... quais são as políticas públicas necessárias para lidar com esse público, né? Para lidar com os desdobramentos dessa experiência, né? Então vamos avançar aqui, né? Se alguém tiver alguma questão é só interromper, tá bom? É só falar, né? Se alguém quiser trazer algum exemplo, né? Também, né? De algum destino turístico que conhece, que já foi, né? E como que isso afetou né, a experiência das pessoas, como que isso afetou os serviços, né, que atendem os turistas, pode trazer para a gente pensar como que esse tema é complexo, né? Como que a gente não pode achar que isso é algo menor, algo que pode ser relegado para a polícia, né? Não, isso é uma questão que afeta o planejamento, né, da viagem, afeta o planejamento do destino turístico, vai receber esses turistas, né? E pode afetar a interação entre os turistas, dos turistas com a população local e a saúde dos turistas, né? Então, a gente aqui não está na posição de prescritiva, de falar que isso é proibido, de falar que não pode, né? Não. Nosso papel é lidar com a realidade. A gente não, que nós não somos padres, nem pastor, nem... A gente não tem uma visão moralista sobre o comportamento humano, né? O comportamento humano é muito diverso, muito amplo e muito complexo. Então aqui a gente busca entender como que o consumo de drogas é um fenômeno social, é um fenômeno coletivo, né? E está muito associado com o turismo, com a busca, né, pelo prazer, a busca pelo entretenimento, né, que acontece, né, num período do ano muito curto da vida das pessoas, né? As pessoas têm as atividades produtivas, né, elas estão envolvidas nas obrigações familiares, nas obrigações com estudo, né, com trabalho, e etc., religião, e etc., 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 e aí no período de férias, no período de viagem, elas suspendem um pouco essas obrigações, essas obrigações perdem um pouco da força, né, do controle sobre o nosso comportamento, e a gente se permite assumir alguns riscos, né? Então, é comum, por exemplo, nas férias, ter muito mais afogamento. Por que as pessoas afogam tanto nas férias? Gente, por que vocês acham que isso acontece? Então, tem muito caso de afogamento no mar, em cachoeira, etc., envolvendo turistas, né? Ou turistas que se machucam praticando caminhada, praticando escalada, praticando trilha, né? Por que as pessoas na rotina elas não assumem esses riscos e por que no período de férias elas assumem? Por que vocês acham? Acho que pelo próprio tempo livre de trabalho e, e pelo aquele sentimento que a gente conversa desde o começo da aula de extravasar, de ter outro tipo de comportamento quando tá fora de casa. Quando as obrigações estão mais fracas, né? Quando os laços sociais estão mais fracos, né? Então a gente acaba assumindo um comportamento de risco, por exemplo, no trânsito, por exemplo, as pessoas acabam
assumindo comportamento de risco no final de semana, né, com consumo de álcool em trânsito, ou nas férias, né, ou às vezes a pessoa vai tirar selfie na beira do espinhadeiro e acaba caindo, né, a selfie fica até legal, né, porque ela cai, tira e cai, né. Então as pessoas assumem muito comportamento de risco, isso é um problema mesmo, né, é uma questão de política pública, né. No mar, né, em rio, cachoeira, etc, 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 né. E aí é interessante entender isso, né, por que as pessoas, qual que é a relação do período, aquele período curto, né, período restrito, do ócio, do prazer, da viagem e da rotina, né, a nossa rotina é tão opressora, assim, tão monótona, né, que obriga a gente a assumir um comportamento de risco. O que vocês acham? Você acha que é uma questão do indivíduo ou uma questão sociológica, social? Podem falar, gente. Eu acho que é uma questão social. A gente está tão alienado, sim, com o capitalismo, trabalho, consumo, que o tempo todo você quer trabalhar, você quer ter dinheiro para fazer as coisas, então meio que você fica cansado daquele cotidiano. Aí quando você tem um tempo de lazer, você quer extravasar, quer assumir riscos mesmo para, sei lá, quebrar a monotonia do cotidiano. Acho que é uma questão social. Sim, sim. O que mais, gente? Nara, Luísa? Eu concordo com a senhora, acho que é uma questão mais social mesmo, que acho que em menor ou maior grau acaba tendo esse sentimento, acho que em muitas pessoas. A pessoa, claro que tem gente que não vai assim, beber e cair no mar ou algo assim, mas tem aquele sentimento, nossa, eu vou fazer uma coisa diferente porque eu tô em outro lugar, não tô aqui, perto de casa, essas coisas, sabe? Então isso mostra, isso chama atenção, né, destaca a função do destino turístico, né? Então quando você viaja, quando você sai de casa, quando você sai da rotina, quando você sai dessas obrigações que regulam o seu dia, o seu horário, né, o seu tempo, né, o ano inteiro, então o destino turístico acaba criando essa fantasia de liberdade, né? A gente tem uma sensação de maior liberdade, né, de maior prazer, né? O fato de eu não estar em casa, de eu não ter que acordar todo dia às 6 horas da manhã, né, porque eu acordo todo dia às 6 horas da manhã, né, para o meu filho ir para a escola. Então o fato de eu não ter horário para acordar, o fato de eu não ter que trabalhar, não ter que dar aula para os alunos, não ter que participar de reunião, não ter que corrigir trabalho. Então o destino acaba sendo uma possibilidade de realizar desejos, né, que estão completamente vetados na rotina, né? Então é isso. Então isso diz muito também Mas da nossa rotina, como que a nossa rotina ela permite pouco prazer, né? Pouca diversão, pouco entretenimento, pouco, né? Ainda mais com o período de pandemia, né? Então a gente pode até pensar que essa pandemia represou muito, aprisionou mais ainda as pessoas. As pessoas ficam, a história da pandemia é ótima, né? Ela corta o prazer, não é isso? Corta a interação social, corta a saída, corta o lazer e deixa só a obrigação. A obrigação ficou 10, não ficou? Funcionou, né? Tem aula, tem trabalho remoto, tem aula remota, tudo remoto. Então a pandemia ela aumentou a pressão sobre as pessoas, né? O estresse sobre as pessoas. Então a gente vê agora as prefeituras, né, cancelando o Réveillon, cancelando o Carnaval, né? Isso, obviamente, as pessoas não vão lidar, não vão obedecer, as pessoas não vão acatar, não é isso? As pessoas vão procurar viajar e vão procurar fazer festas de forma improvisada, assim, porque não tem aquela, né? Eu vi que a prefeitura do Rio cancelou o Réveillon, eu acho, vocês viram? Né, que é um Réveillon mais famoso do Brasil, talvez, né, de Copacabana. A prefeitura de Belo Horizonte falou que não vai apoiar o carnaval, não vai ter recurso público, né, não vai abrir edital, né, então as pessoas vão para a rua, as pessoas vão buscar beber, ouvir música, dançar, né, usar o corpo, né, nesse período de férias, né, esse período que seria o período de carnaval. Só que elas vão fazer isso de uma forma mais improvisada, mais sem regulação da prefeitura, mas, né, porque a participação da prefeitura é fundamental para garantir vários serviços, né, de mobilidade, segurança pública, né, saúde, né, você tem que ter SAMU, né, quando você tem milhares de pessoas
quando você tem uma festa, um carnaval, né, que você fecha quarteirões, fecha ruas, e aí aglomera milhares de pessoas, né, 5 mil, 10 mil, 20 mil pessoas, você tem que ter uma série de serviços, né, e não se sabe se a prefeitura vai, nem as empresas, né, aí o mercado também está respondendo a isso. A gente não sabe se a Ambev, que é uma empresa multinacional, né, uma empresa brasileira de bebidas, bebida alcoólica e não alcoólica, né, se ela vai financiar, né? Se outras empresas que financiaram o carnaval em 2020, a Uber, por exemplo, se eles vão financiar, porque eles podem associar o nome, a marca, com um aumento de pessoas doentes, né? Então, a prefeitura não quer se responsabilizar, ela pode ser responsabilizada judicialmente, criminalmente, né? Poder público, por apoiar, incentivar uma festa que pode gerar um aumento de pessoas com a Covid, né, etc. Mas aqui, eu acho que aqui no nosso caso, a população, né, de Belo Horizonte, do Brasil, aderiu à vacina, né? Aqui não tem uma rejeição. Então, a população está imunizada. Em outros países da Europa, é que tem uma resistência da população em se imunizar, né? Então, eu acho que aqui a população vai estar protegida por causa do percentual de imunizados, que é muito alto, né? Aqui a gente tem décadas de imunização. De imunização, exatamente. Você pega um cartão de vacina, quando eu morei na França, né, no doutorado, a gente levou o Pedro no pediatra, e aí a gente levou o cartão de vacina pro médico, né? E aí ele ficou impressionadíssimo. Nossa senhora, é o povo que mais gosta de vacina do mundo, né? O Brasil, a gente toma muito vacina, porque tem doenças tropicais, né? Tem um problema de saneamento básico, né? Não em Belo Horizonte, claro, mas você tem metade da população brasileira que não tem acesso a saneamento. Então, o programa de vacinação é muito extenso mesmo, né? Aí ele foi impressionado. Ele falou assim, na França é muito menos. As crianças aqui, é menos da metade que elas tomam de vacina. Então, aqui no Brasil, a gente tem essa política muito consolidada, né? Aqui no Brasil é um país tão bom que até negacionista toma vacina. Até quem não, a vacina não é boa, a vacina não funciona, mas eu vou tomar assim mesmo, porque na dúvida, né? Então, isso é bom, né? Então, gente, alguma questão que vocês querem trazer sobre o carnaval, por exemplo? Ou seja, né, depois de quase 2 anos de confinamento, né, de estresse, de solidão, né, como vocês acham que a população que espera a festa, né, e a festa está associada com o consumo de drogas, claro, né, drogas legais e ilegais, como vocês acham que a população vai lidar com o cancelamento do carnaval pela prefeitura, né? Vocês acham que as pessoas vão para a rua de todo jeito? O que vocês acham? Eu acho que vai ter uma parte das pessoas que vão estar indo para festa. Porque vai ter festa, vai continuar tendo show e tal. Mas não assim, patrocinada ali com a logo ali da prefeitura e tal. Então acho que as pessoas vão continuar indo frequentar esses locais. Aquelas pessoas que têm um pouco mais de medo, que talvez pensam, eu podia estar indo no carnaval, mas está aumentando os casos, acho melhor não, aí não vai participar, né? Mas eu vejo muito agora, por exemplo, o título do Atlético. Acho que tem mais de 60 mil pessoas no estádio. Isso. E muita gente sem máscara, né? Todo mundo, né? Acho que praticamente todo mundo. Você vê as cenas, é todo mundo. Agora isso vai ter impacto, obviamente, quando a prefeitura se retira, quando a prefeitura não faz edital, né? Não apoia, né? Não gasta, não vai ter planejamento, não vai ter toda aquela organização logística do carnaval, que é muito grande. O último carnaval, Belo Horizonte teve 4 milhões de visitantes, né? Teve morador, teve gente da região metropolitana, visitantes, turistas do interior, do estado, de outros estados e de outros países também, né? Teve turistas aqui da França, etc, etc. Então, qual que você acha que vai ser o impacto disso sobre o turismo de Belo Horizonte? Com certeza vai ter uma diminuição, né, de pessoas vindas de fora de Minas, principalmente. Talvez tenha uma migração assim, de pessoas para vir para a festa para a capital da região metropolitana.
Mas uma pessoa que vem mais de longe, talvez ela não sinta, não vai ter aquela festa do bloco de carnaval. Pra que eu vou viajar tanto assim pra estar curtindo, sabe? O impacto sobre o turismo, sobre os serviços, né? A rede de hospedagem, né? A rede de alimentação, né? Sobre o mercado vai ser enorme, né? Você vai ter uma redução drástica do fluxo turístico, né? As pessoas vão procurar se deslocar para cidades, né? Litorâneas, cidades que mantiverem o carnaval, né? Que vão manter o carnaval. Então, E no Brasil pode, é, o Brasil pode, o Brasil pode ter uma coisa que acho que a Anvisa estava até falando, né? Aqui a gente não tem restrição quanto à entrada de estrangeiro, por exemplo. Ah, se ele chega, ele tem que fazer uma quarentena lá, mas às vezes a pessoa nem é assim vigiada para ver se ela está cumprindo. Às vezes ela nem precisa ficar apresentando comprovante que fez o teste negativo de Covid. E a gente não tem o passaporte da vacina. Então a Anvisa fala que pode ter muito gente vindo viajar para aqui de gente lá de fora que não tomou a vacina. Turismo de não vacinados no Brasil. o Brasil pode virar um destino, né? De não vacinados, né? Sim. Pode, sem dúvida. E com o carnaval, então? Se não exigir o passaporte, né? Ou seja, a vacinação completa, se não for uma exigência, né, para entrar no país, sim, corre o risco, né? E aí as pessoas vão achar que, né, que não tem que respeitar nenhuma regra, tipo distanciamento, máscara, nada, porque, né, é isso. Então, gente, vamos passar aqui, eu vou passar aqui a aula, aí se vocês tiverem questões, vocês podem me interromper, tá? Fica à vontade, ok? Então, o uso de drogas, né, é um terreno fértil para o encontro dos estudos, né, da sociologia do indivíduo e do turismo. Drogas legais e drogas legais, né? Uma das mais óbvias interseções entre esses dois campos de pesquisa ocorre quando o turismo envolve um comportamento criminal, o que é geralmente o caso do turismo de drogas, né? Então, em muitos países, o risco que os turistas assumem é de ser presos, né, de ser processados criminalmente. Então, em muitos países, o consumo de drogas é criminalizado, né, considerado um crime, exceto o álcool, né? Mesmo em alguns países, o álcool também é considerado crime, o consumo público do álcool é considerado crime, né? Então, se você pegar os países muçulmanos, né, que têm religião, os países árabes, né, e muçulmanos que têm religião, são adeptos, né, da religião do Islã, religião islâmica, o consumo de álcool é considerado um crime, né, mesmo para turistas, né? Se for fora da bolha, né, fora do hotel, fora daqueles espaços turísticos, né, o turista pode ser preso, pode ter que pagar uma multa, pode ter que responder judicialmente, criminalmente, né? Então, o que é permitido e o que é proibido, né, em termos de consumo de substâncias, é muito variado, né? Então, você tem países muito... destinos turísticos muito consolidados nesses países do Oriente Médio, né? Por exemplo, a próxima Copa vai ser aonde? Vocês sabem? No Catar. No Catar. O Catar é o quê? Uma monarquia, né? Uma monarquia, né, islâmica, uma monarquia que mistura, né? Como na Arábia Saudita, como o Irã, por exemplo, né? Que mistura política e religião. Então, é um país cheio de restrição, né? Um país, por exemplo, tem uma intolerância, né, em relação à exposição pública, né, da sexualidade, né, por exemplo, né, a interação entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo. Então, o Catar é um país que criminaliza a população LGBT, né, a população que tem um comportamento que lá é considerado criminoso. Então, o consumo de álcool também é considerado crime. Então, vai ser, do ponto de vista dos direitos humanos, né, a Copa do Mundo vai ser um desafio para os turistas, né? Os turistas estão indo para um país que tem uma série de restrições legais, né, e sociais. O comportamento dos turistas europeus, turistas norte-americanos, turistas brasileiros, né? Então, vai ser o ano que vem a Copa, né? E vai trazer uma série de questões para os turistas, né?
Então vamos seguir aqui, né? No entanto, há conexões conceituais entre o consumo de drogas e uma série de temas, né, como a busca pelo prazer, né, por experiências autênticas, né, o conceito de autenticidade aparece aqui, né, a fuga, né, de fuga do cotidiano, fuga das obrigações, fuga da rotina, né. Então o turismo e a viagem muitas vezes é encarado pelos turistas como escapismo, né, uma forma de lidar com as pressões da rotina do cotidiano. Então, apesar dos vários pontos de contato, os campos da sociologia do desvio e do turismo desenvolveram seus estudos sobre o uso de drogas isolados um do outro, né? Então, quando a gente vai buscar a produção do turismo, né, dos turismólogos ou dos pesquisadores da área do turismo sobre esse tema, é muito pequena, muito escassa. Os melhores textos que eu tenho sobre turismo de drogas, né, sobre experiências turísticas, experiências de viagem e consumo de drogas, são textos em inglês. Eu posso passar para vocês. Se vocês não tiverem se vocês não tiverem dificuldade, eu passo e eu até peço que vocês façam a síntese, né, desses textos em inglês, porque são textos muito melhores, né, que entrevista turista, né, porque esses textos em português que eu achei, eles são muito mais restritos, mais vagos, tem uma discussão mais genérica, ou seja, não é uma pesquisa com turista, não é uma pesquisa no campo, né, do turismo, né. O que vocês preferem? Vocês preferem manter os textos que eu passei? São 2 textos em português, né? São esses aqui, eu acho, né? Cadê? Deixa eu voltar lá. Ou vocês preferem ler os textos em inglês? Para mim, poderia ter os 2 tipos de texto. Porque esses textos que você passou, que são em português, eles trazem uma visão mais de como que tem que ver as drogas além de apenas de consumo e de questão de saúde pública, né? Porque a abordagem hegemônica sobre o consumo desse tipo de substância, né, é uma abordagem da saúde pública, né? E aí a discussão desse é para falar que não é só isso, né? Você tem que entender do ponto de vista sociológico, do ponto de vista antropológico, do ponto de vista por que os indivíduos, por que nós turistas, né, por que a gente assume um comportamento de risco nesse período de viagem, né? Uhum. E se tiver texto aí de inglês que traga exemplos, né, que converse mais com as pessoas que estão dentro desse meio, vale. Acho que teve até uma sugestão no início da disciplina, acho que foi o Luiz, que ele falou que poderia estar trazendo esses 2 tipos de texto, aí a pessoa coloca qual que ela se sente mais à vontade de estar escrevendo, porque às vezes o inglês ela não consegue entender tudo. Assim. Sim. Mas vale a pena fazer um esforço, né, gente? A gente está na graduação, quando eu entrei na graduação também eu lia mal, né, em inglês, né? Mas vale a pena a gente fazer um esforço, porque a produção científica, né, a produção e divulgação do conhecimento científico acontece de uma forma muito mais, um volume muito maior, em inglês, em espanhol, né, do que em português. Então a gente tem que fazer esse esforço para a gente ter acesso a pesquisas mais relevantes, que vão trazer para a gente questões mais profundas, né, do ponto de vista teórico, do ponto de vista metodológico, né. Então é importante a gente fazer esse esforço, né. Ok? Então eu vou colocar aqui no grupo, no WhatsApp, no intervalo eu coloco e mando por e-mail também os textos em inglês. Aí quem ficar à vontade, quem se sentir seguro, né, pode fazer a síntese do texto em inglês, tá bom? Aí fica a critério de vocês. Não há um obrigatório, não há uma obrigação, tá bom? Pode escolher o texto que quiser. Nós somos uma democracia, por enquanto, ok? Então aproveitem, porque é por enquanto. Então o objetivo da aula é promover um diálogo, né, entre os 2 campos, né? O campo do turismo e o campo do desvio, da sociologia do desvio, né? Para alcançarmos nosso objetivo será dividido em partes, né? Então primeiro eu considero as dimensões ideológicas e políticas do turismo de drogas, né? Destacando especialmente o papel da proibição e das políticas de tolerância. Então você tem, vamos dizer assim, vamos dividir os destinos turísticos em dois modelos, né? Então você tem aquele destino turístico que tem uma política de tolerância, como é o caso, por exemplo,
de vários países, né? Por exemplo, de várias, da cidade de Amsterdã, dos alguns estados norte-americanos, né? Do México, do Uruguai, Portugal, e etc. E você tem aqueles destinos turísticos que tem uma política de proibição, né? Que criminaliza o consumo de drogas. E aí o consumo, a natureza, o tipo da substância varia, né? Pode ser desde álcool, que é uma droga normalmente legalizada, né? Que você encontra o consumo em qualquer lugar, né? Padaria, supermercado no Brasil e fora do Brasil, né? Até substâncias que são completamente proibidas no mundo inteiro, né? Então, vocês acham que faz diferença para o turista? Né? O que vocês acham? Qual que é a postura do turista na prática, né? Você acha que faz diferença se ele vai para um destino que é tolerante ou um destino que proíbe o consumo de drogas? O que vocês acham? O Brasil, por exemplo, ele tem uma política de tolerância ou ele proíbe? De drogas proíbe. Ele é uma política repressiva, uma política que Uhum. proíbe, né? Isso faz diferença para os turistas, vocês acham? Vocês acham que os turistas que vão para um festival, vão para o carnaval, ou turistas estrangeiros que vêm para o Brasil, você acha que isso impede eles de usar, de consumir essas substâncias? Não impede. Tanto que o governo brasileiro lançou agora em setembro, agosto, a política de turismo sem drogas, né? Ah, teve uma campanha? Teve, já foi até Não vi. sancionada. É uma pelo campanha Bolsonaro. do governo federal? Isso, É, agora em outubro. Aí é uma campanha de, assim, junto com as redes de hotelaria, aí tem a Embratur e o Ministério da Cidadania e do Turismo junto nisso. Aí é criar cartazes para colocar nos hotéis em português e inglês, não consuma drogas, aqui no Brasil é proibido. E colocar bem QR Code mandando para, tipo, falando por que no Brasil é proibido o uso de drogas. Vocês acham que isso vai ter algum impacto sobre os turistas? Eu acho que não. Quem vem para o Brasil e não vai consumir, né? Isso não vai ter impacto nenhum, porque a pessoa não vai consumir, então não tem um perfil, né? Agora, quem tem um perfil, quem, né, já teve a experiência e busca novamente a experiência, acha que isso vai ter algum efeito, algum impacto? Eu acho que não, porque já era proibido. A pessoa que vem, como você disse, muitas acaba consumindo em festa, por exemplo, ela vai continuar consumindo na festa. Então, qual que é a diferença que você tem? Por exemplo, para o turista, vocês acham que um destino, por exemplo, que tem uma política pública mais tolerante, como Amsterdã, por exemplo, você acha que é diferente de um destino como o Rio de Janeiro? Né? Isso impacta o comportamento do turista? Eu fico pensando que tem um impacto no ponto de vista de que é um crime, né? Então, o turista que sabe ou está informado e é minimamente medroso ou teme as consequências da lei, ele fica um pouco mais. Tem uma palavra para isso. Preocupado, com medo, Preocupado, né? com medo, Eu acho que tem sim um impacto. Eu acho que tem a ver com o perfil, né? Eu acho que se o turista tem um perfil, se o turista já teve essa experiência em várias cidades do Brasil ou várias cidades do mundo, né? E aí ele sabe também, aí é quando o indivíduo, quando o sujeito, né? Quando o turista, ele assume esse comportamento de risco. Ele sabe que é proibido, mas obviamente que ele não vai assumir, ele não vai usar, não vai ter o consumo no hotel, né? No lobby do hotel ou numa área que ele vai usar, né? Vai ter acesso e consumir a substância em locais onde há mesmo numa cidade que proíbe, mesmo num país que proíbe, você tem ambientes que são mais tolerantes, né? Na praia, no carnaval, numa festa de música eletrônica, né? Um festival de música rave, essas coisas, né? Por exemplo, se a gente for pensar na universidade, vamos pensar no lugar que a gente conhece, né? O DA, né? O DA, o DCE, do IGC, da Fafiche, né? Vocês acham que é um ambiente, do ponto de vista legal, do ponto de vista da universidade, é proibido, não é? Consumo, né? De álcool,
de drogas legais e ilegais dentro das unidades, né? Mas a comunidade do IGC, né, as pessoas que frequentam a unidade, vocês acham que eles têm uma postura tolerante ou intolerante? Hein, gente? O que vocês acham? A minha pergunta é simples, gente. Tem consumo de drogas no DA, no DC, nos ambientes acadêmicos, dentro do campus? Tem ou não? Tem. Pra vocês falarem que não tem, falar que vocês estão vivendo no mundo da volta. Nunca foram no IGC, nunca foram pra FIS. As meninas entraram depois, né? Também. Depois de quê? Ou não, vocês entraram na pandemia ou não? A gente só Foi frequentou o antes. primeiro período. É. Ah, tá. Elas vivenciaram um pouco o campus. Ah, elas conhecem pouco, então elas não sabem. Ah, elas são inocentes ainda. Tá? Tudo bem. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que mesmo, olha como que é complexo, mesmo num país, né, que tem uma política extremamente repressiva, proibicionista, né, uma política, né, que informa que é um crime, que as pessoas vão ser responsabilizadas, vão ser punidas, né, criminalmente. Você tem ambientes, né, sociais que são mais tolerantes. Então, do ponto de vista pro turista, essa campanha do governo federal pode não afetar em nada o comportamento do turista, né? A não ser que seja uma política extremamente repressiva. No Irã, por exemplo. Né? No Irã, se dois homens se beijarem publicamente, né? No Irã não tem parada gay, você sabe, né? Não existe parada gay no Irã. Né? Se você fizer uma parada gay no Irã, você vai ser preso e você pode receber uma pena de tortura, né? Você pode ter membros decapitados, você pode ser enforcado, então, e outros países também, né? Então, olha pra você ver, não é consumo de drogas, tá vendo? Olha pra você ver, um beijo, dois homens beijarem, duas pessoas, né? Duas mulheres, etc. Então, se for uma repressão muito violenta, muito desproporcional, né? Aí o turista não vai assumir esse risco, vai. Imagina, você vai pro Irã e consome maconha, fuma maconha na praia, né? O Irã tem praia, não tem, gente? Tá bom, num clube, vamos imaginar que e aí você vai ser preso, você pode pegar uma prisão, né, uma pena de longa duração, uma pena de 10 anos, imagina. Então as pessoas não vão... Se repressão, se o país é tão intolerante assim, isso diz muito sobre o país, né? Ou seja, o comportamento do turista é um comportamento desviante pequeno. Né? A pena, o castigo é muito desproporcional, muito violento, né? Diz muito como que a sociedade é intolerante, né? Mesma coisa é o relacionamento entre duas pessoas do mesmo sexo, né? Então, se você assume publicamente, né, que você é gay ou lésbica, ou né, transexual, etc., transgênero, sei lá, você pode pegar uma prisão perpétua. Então, é muito grave, é muito sério, né? Isso mostra que o custo da intolerância é muito alto para o indivíduo, né? Um país que tem uma repressão massacrante sobre as pessoas, né? Então, talvez o menor dos problemas seja o consumo de drogas, né? Talvez essa intolerância seja mais opressora para os indivíduos do que viver numa sociedade que tem problemas com drogas, né? Como toda sociedade tem, né? Como Amsterdã tem, que tem uma política de tolerância, o Brasil tem, né? Então, eu estou falando que o castigo ele é maior do que o desvio, maior do que o crime, né? É muito maior nesse caso, né? Então, acho que é como aqui no Brasil, os turistas... Hein, gente? Vai terminar em 10 minutos, tá? 10 minutos. Aí a gente faz o intervalo, e aí eu mando o link da segunda parte da aula no grupo do WhatsApp. E aí vocês podem avisar os alunos que vai ter um sorteio, tá? Vai ter um sorteio de uma BMW. Pequenininha, assim, de plástico, mas é uma BMW, tá bom? Quem participar pode ganhar uma viagem para onde, hein? Para o Afeganistão, tá? Especialmente para as mulheres. Vocês viram que o Afeganistão tinha uma política de tolerância, né? Ao estilo de vida ocidental, né? As mulheres estavam no mercado de trabalho, as mulheres faziam faculdade, eram professoras, né, na universidade, em Cabul. E agora, com a saída do exército americano, ou seja, tudo isso foi construído artificialmente, né? Foi construído com a força do exército americano, né? Com a saída do exército americano, o Afeganistão voltou ao controle do Talibã, né? Que é um grupo que mistura religião e política. Então, qualquer desvio pequeno lá, o castigo é extremamente cruel, né? Se a gente
desproporcional, né? E é curioso que o Afeganistão é um dos maiores produtores de drogas do mundo, vocês sabem, né? Vocês sabem? Né? O Afeganistão produz ópio, né? Vende ópio para a Europa, para os Estados Unidos, né? Então, a América Latina produz maconha e cocaína, você sabe, né? Maconha no México, maconha em vários países, cocaína no Peru, na Bolívia, na Colômbia, né? Sem produção. E ópio, né? Nessa parte da Ásia. Paquistão, Afeganistão, né? São os fornecedores de droga. Você sabe que o consumo de drogas está muito associado com os países do primeiro mundo, você sabe, né? É curioso isso, né? Os países do terceiro mundo produzem e sofrem todos os conflitos, né? As guerras, né? Dos grupos organizados, né? Mesmo o mercado consumidor mundial é a Europa, você sabe, né? É a Europa e os Estados Unidos. É o mercado. Né? O maior mercado consumidor de droga legal e ilegal do mundo são os países mais envolvidos, né? Não é curioso isso? Né? Os países pobres produzem e sofrem, e tem políticas muito repressivas, né? Muita violência, a polícia muito violenta, muita morte no Brasil, né? Associado ao mercado. E os turistas, né? E os consumidores estão na Europa, estão nos Estados Unidos. Né? Então é curioso essa geopolítica da droga, né? É porque... Então, hein, gente, vamos parar agora, que falta alguns minutos. Então a gente faz um intervalo até... a gente volta 9h15, tá bom? Eu vou deixar a sala aberta 9h10. Aí 9h15 a gente retoma, tá bom? Tá bom. Enquanto isso, vocês vão ler os textos, tá? Em português, os textos em inglês, e vão trazer questões para a segunda parte da aula, ok? Tá bom. Então até mais, então. Até logo. Tchau.